Fala Rafa, beleza? Eu tava dando uma olhada aqui no seu canal e maratonando seus vídeos, muito bom o seu trabalho, mas eu queria saber uma coisa de você. Qual a característica que realmente diferencia os desenvolvedores bons dos ruins? Vejo muita gente horrível no mercado, mas eu sei que tem alguma coisa que os bons desenvolvedores têm em comum. O que você acha? Você tem alguma opinião sobre isso? Irmão, eu vou te responder em vídeo. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito, na verdade, que sim, existe uma característica muito boa ali dos desenvolvedores, um pouco melhores, que se destacam no mercado, daqueles que são meio que mais ou menos, sabe? E é interessante isso, porque se você fala sobre essa característica com qualquer desenvolvedor um pouco mais sênior, ele vai concordar com você. Porque, na verdade, é uma característica que ela vai evoluindo e ela não para. Se você continua sendo um desenvolvedor sênior, ela continua e depois é uma coisa que meio que te acompanha, sabe? Principalmente porque parece que é em níveis. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero trazer essa percepção, né, de uma certa característica que eu acho que vale a pena. E eu quero sair dessas bullshitagens que a galera fica jogando aí no Instagram, né? Ah, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter resiliência, você tem que ser assertivo, tem que ter amor no coração. Aí, irmão, velho, vamos falar sério aqui, vamos falar de uma coisa mais técnica, mais direta, que eu acho que realmente faz a diferença. Bom, esse vai ser o nosso vídeo aqui de hoje. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se encontra para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Tips Code é uma parceira do canal Programador Lhama. Então se você quer se desenvolver como um programador, desde um nível mais básico até um nível mais avançado, a Tips Code é um lugar para você. Eu vou deixar o link deles aqui no comentário fixado para você entender um pouco mais sobre a plataforma. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. Esses dias eu fui lá no Nubank, a convite, lá do esquenta deles, né, pro evento de closure que eles têm, e eles me chamaram para fazer uma palestra que fosse voltada à programação funcional. E beleza, eu fui lá, foi muito bacana, dei a palestra, troquei ideia com a galera, mas no final, uma menina, ela chegou ali, né, me puxando, e ela tava com uma certa dificuldade. Ela era uma estudante ainda, estava estagiando, e ela queria, na verdade, ir para a área de dados. E nessa parte, né, ela falou que estava com uma certa dificuldade ali de estudos, que entendia algumas ferramentas, mas, por exemplo, não conseguia fixar, não conseguia aplicar aquilo dali. E eu falei, olha, a gente tem aqui no canal um vídeo em que eu mostro alguns tipos de portfólios para se fazer. Eu sugeri, na verdade, com que ela tentasse, né, estudar a partir de um projeto. Eu acho que você fazer um projeto, principalmente nessa área de dados, e meter a mão ali de verdade em alguma coisa mais palpável, acho que faz toda a diferença. Então, eu dei esse conselho para ela, olha, pega ali alguma coisa, pega, por exemplo, dados públicos e tenta criar o teu projeto ali. Tenta baixar eles, tenta fazer alguma manipulação, alguma análise e tudo mais. Só que o interessante, quando a conversa continuou, é que parecia que essa menina, ela, assim, pessoa muito gente boa, mas ela não conseguia desenvolver o raciocínio todo de se construir uma coisa dessas. Por exemplo, eu dei uma ideia dela fazer raspagem de dados e armazenamento em banco de dados. Ou seja, você faz um script ali, por exemplo, em Python, faz uma chamada ali na API, pega os dados e armazena no banco para você fazer uma análise de dados ou de uma tendência. Só que ela não conseguia enxergar isso. Como fazer uma coisa dessas? Então, eu falei, olha, existem etapas, né? Você primeiro faz ali um sistema que roda certo horário do dia, você joga os dados em um banco de dados, você depois analisa a partir de outras ferramentas, por exemplo, um Pandas da vida, e joga, às vezes, né, num Streamlit ali para você ter uma interface gráfica. Só que ainda não batia. E ela entendeu ali o caminho que era mais ou menos para ser feito, mas ela estava falando que se não fosse, por exemplo, essa conversa que a gente teve, ela não ia conseguir fazer uma coisa dessa sozinha, ela não ia ter um direcionamento certo para isso. E na verdade, a gente vê isso em vários níveis de programação. Por exemplo, quando você vira e fala para um desenvolvedor fazer algum tipo de API em CRUD, ele já entende mais ou menos o que você está falando, que é você vai pegar ali um sisteminha e vai combinar ele com um banco de dados para você ter, né, o armazenamento, o registro, a deleção e a alteração de dados.
Só que aí, quando você pede coisas um pouco mais complexas, é muito comum você ver as pessoas se perdendo. Por exemplo, como que você faz, no caso, uma ideia de um sistema de permissões para usuários administradores e usuários comuns? Por exemplo, o usuário administrador ele vai ter uma certa permissão de acesso ali, né, para todas as ferramentas que o seu sistema dá. Só que uma pessoa comum não tem esse tipo de acesso. Como você faz isso? E aí, geralmente, você vê que alguns programadores um pouquinho mais júniores, eles travam naquilo, né? Assim, eles têm, na verdade, que buscar e fazer algum tipo de busca, seja numa IA ou então seja num Google da vida, tem que entender melhor como é que vai fazer isso. Para programadores um pouco mais plenos e sêniores, a gente tem, por exemplo, algumas situações mais complexas ainda em relação a essas construções. Por exemplo, vamos supor que você vai pegar arquivos XLSX grandes, então vamos pensar, por exemplo, mais de 500 mil de linhas ali, e você vai pegar de uma cloud, transformar aqueles dados e jogar para outra cloud. Como que você faria isso? Muitos podem pensar, por exemplo, Rafa, fácil, você vai usar ali um Pandas, você vai baixar o arquivo, ler ele, colocar ali no data frame do Pandas e vai mandar para outra nuvem, pronto, acabou. Cara, não é muito bem assim. Arquivos XLSX, por exemplo, eles têm um problema muito grande, que eles consomem muita memória RAM. O dado do XLSX é muito pesado. Tenta depois ler um arquivo XLSX de mais de 500 mil de linhas. Você vai ver que a performance vai cair e o número da quantidade de memória RAM que tu vai puxar é gigantesca, quase beirando a 2 GB. Isso é muito real. Existem táticas para isso. Você usa, às vezes, elementos temporários, né? Arquivos temporários, por exemplo, em Python, para você conseguir usar um pouco de memória disco e assim ficar pegando, né, alguns dados de pouco em pouco e fazer um streaming para jogar ali na outra nuvem. Então, você nota que existem sim modos de você fazer algumas implementações de um certo modo, né, um pouco mais recomendável e de acordo com as boas práticas de mercado, e existem alguns outros modos um pouco mais complexos. O que eu estou querendo falar, na verdade, com esses exemplos que eu estou trazendo aqui, é uma skill muito interessante, que é o seguinte: a possibilidade de você trazer boas arquiteturas para o teu projeto sem código. Você ter boas respostas para problemas que estão por aí sem necessitar diretamente de um código. Você já ter experiência o bastante para conseguir dar algumas informações e responder alguns casos que são necessários. E aqui, pessoal, eu não quero me ater necessariamente às boas práticas. Embora eu tenha falado que elas são muito interessantes, você constrói essas boas práticas a partir da experiência. Você vê o que é melhor para um caso e para outro. Mas o fato é que a gente tem simplesmente que conseguir dar respostas interessantes e que sejam construtivas ali para as criações de software. Você vê que tanto programadores mais júniores quanto até alguns outros sêniors, eles travam quando você pede alguma coisa um pouco mais complexa. E isso é muito tranquilo quando você vê um júnior, por exemplo, e você pede para ele fazer, por exemplo, a criação de um sistema. Aí o cara ele começa ali a fazer um diagrama de entidade de relacionamento de banco de dados e não sabe qual é os próximos passos que ele vai fazer. Não sabe, por exemplo, se ele vai fazer ali uma API, ou então se ele vai ter uma comunicação externa com outros sistemas. Ou então, por exemplo, aqueles caras de front-end que começam, por exemplo, a abrir o Figma e tentar fazer o UX e UI sem entender, por exemplo, qual que vai ser a comunicação do front, por exemplo, com um outro sistema. Isso, pessoal, é o que a gente fala realmente de você ter um design de sistema, de você ter uma arquitetura boa ali de software, você conseguir dar essas respostas. Isso é difícil, isso vai te acompanhar, meu amigo, até o final da tua carreira, porque essas coisas mudam, muita coisa acaba se transformando. É muito comum você ver, por exemplo, soluções de, em vez de você utilizar um sistema de cache, você acabar armazenando dados em DuckDB. Isso é uma tecnologia que, beleza, já existia, mas ela acabou se popularizando um pouco mais por agora. Assim como, por exemplo, para as comunidades de chatbot, você ter integrações que vêm a partir de IA. Isso são coisas que, sim,
em tese já existiam e já eram um pouco mais utilizadas, mas quando se tornou um hype e a gente teve um maior conhecimento, cara, com toda certeza a visão e o trabalho sobre esse tipo de ferramenta acaba mudando. Então, assim, de coração mesmo, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil da gente conseguir ser um pouco mais direto ao ponto e ter essa visão um pouco mais construtiva de sistemas, mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nisso, principalmente se você é um programador um pouco mais iniciante. Até mesmo porque entrevistas, por exemplo, no exterior, eles pedem para você definir qual que seria a criação de um certo sistema, né? Um desafio técnico isso daí. Mas se você é, por exemplo, programador mais iniciante, ou até mesmo um júnior que está começando a dar os seus passos em alguns projetos mais empresariais, pensa, por exemplo, tenta rabiscar um pouquinho como que eu faria esse tipo de sistema. Como que eu faria essa situação aqui de uma maneira, por exemplo, utilizando um banco de dados ou utilizando algum sistema de API que se comunica com outro sistema ali. Isso é realmente um exercício muito bacana. Se você é até mesmo um programador um pouco mais sênior, tenta pensar um pouco, cara, se eu fosse escalar um sistema para, por exemplo, 1 milhão de pessoas por segundo, o que eu faria? E exatamente esse tipo de resposta, você dá respostas para essas situações, pelo menos que tenha uma certa linha de raciocínio, eu acho que é a melhor skill que a gente pode ter. Você dar respostas de arquitetura e design de sistemas sem necessitar de código. Você simplesmente conseguir esquematizar alguma coisa. E aqui eu até dou uma referência para você dar uma pesquisada a respeito, que é lá no ByteByteGo, eles disponibilizam um livro meio que em formato de PDF que se chama System Designs. E é um livro muito interessante porque ele traz ali como que são algumas construções de elementos bem complexos que são utilizados, por exemplo, em Big Techs ou então em outros lugares que adotam, né, essas boas práticas ou até de estudos. Tem uma situação lá, uma parte, em que ele mostra como é que é feita, por exemplo, toda a ideia de query em bancos relacionais. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Até mesmo como é que você armazena senhas de formas mais seguras, né? Então, eu realmente acho que, eu entendo que a parte de código, ela faz todo sentido pra gente. Principalmente quando a gente tenta startar alguma coisa. O start de projetos é muito interessante. Mas eu realmente acredito hoje em dia que a maior qualidade que um desenvolvedor ele pode ter é você conseguir trazer ideias de arquitetura e design de sistemas que sejam competentes sem necessitar inicialmente de código. Essa é a resposta que eu dou para esse brother que me mandou lá no Instagram. O que você acha? Você concorda com o que eu tô falando? Irmão, então é isso. Coloca aqui nos comentários se você concorda com o que eu tô falando, se você discorda do que eu tô falando. Faz sentido esse nosso papo aqui? Eu quero também deixar uma outra recomendação de vídeo, que é uma ideia que eu vejo que as pessoas têm que ter para meio que se diferenciar também, sabe? Eu acho que essa skill é muito bacana, mas tem uma construção até mesmo curricular que você pode ter para se diferenciar de uma maneira. Eu chamo isso de regra do normal e eu quero compartilhar isso com você. Bom, eu deixo esse outro vídeo aqui de referência, né, em indicação para sua próxima assistida aqui no canal e a gente se vê. Bom, a gente se vê nesse nosso próximo vídeo e até mais.